Então é isso, pessoal. Já que estamos todos aqui, fico feliz em recebê-los aqui, né, para mais uma aula. E dessa vez não é só mais uma aula, né? É o começo de uma nova etapa do nosso curso. A gente já passou pelo Brasil pré-colonial, né? Eu ia falar né? Mas é só Brasil pré-colonial mesmo. Passamos por Brasil colonial, a parte um. E agora a gente precisa entender mais ou menos como foi sucedendo esse declínio do Brasil colonial, né? E com isso a gente começa a falar sobre as revoltas nativistas para a gente poder entender mais ou menos ali o que, que aconteceu para a gente acabar virando império, depois virando república, né? E aí a gente virou esse Brasilzão que a gente vive hoje. Então, para a gente poder entender, a gente precisa primeiro dar uma olhadinha nessa questão de revoltas nativistas e aí já vamos começar, aproveitando que vocês estão a todo vapor aí, me digam o que, que vocês conhecem de revoltas nativistas, vocês já ouviram falar? Vamos lá, pessoal. O que, que vocês já conhecem? O que, que vocês já tiveram contato com revoltas nativistas? Já. Isso, perfeito, perfeito. Seria, claro. Toda... Exatamente. Obrigado, Esther. Esther falou muito bem. Dé, quer falar alguma coisa? Ok. Então, a Esther falou muito bem. Ela citou duas formas de revoltas nativistas que foram muito importantes. Uma lá para o século XVIII, né? Outra do século XVII e sucessivamente a gente vai entendendo esses processos, né? Por que que é tão importante a gente ter essa discussão? Por que que é tão importante a gente estudar, né? Primeira coisa de tudo, né? Deixa eu ver se eu preparei aqui. Ah, aqui, ó, preparei, olha que coisa linda. Por que estudar revoltas nativistas? Ah, que coisa linda que foi preparado aqui. Primeira coisa, né? Esse período marca o início do declínio do governo português. Por que é tão importante a gente observar isso? Peraí, tem mensagem aqui. Lindíssimo, falou tudo. Foi por 10 isso aí, né? Esse período marca o início do declínio do governo português. Então, a gente tem o Brasil colonial, onde que Portugal domina as terras, coordena, administra, tudo mais, né? E aí a gente precisa entender como que foi ruim desse governo, como que sucedeu o Brasil colonial para o Império, né? Que se tornou a sede do governo português, né? Depois virou um império independente, né? A gente vai vendo isso. Outra coisa, né, importante para a gente entender o processo até a tomada da República, né, como eu disse, essas revoltas foram muito importantes ó, lá para frente, quando a gente está em império já, e aí muitas dessas revoltas acabam sendo engrandecidas para falar, olha só, gente, é, esses movimentos aqui foram importantes e agora a gente tem que honrar, né? Tiradentes é uma prova disso, né? Por isso que a gente tem até um feriado com o nome dele. Outra coisa, as revoltas também nos ajudam a entender o sentimento da população em relação ao governo português. Bom, por não existir um jornal, na época que a gente vai retratar agora, né, algo diário que fale, né? Hoje em dia a gente tem o Datena, tem o Globo, tem Folha de São Paulo, tem um monte de jornal aí que fala sobre o dia a dia, né? Que retrata a população e Cordeiros. Cordeiros tem algum jornal ativo? A boca. A, É verdade? É assim o nome ou você usou referência? Ah, não, entendi. Não, no caso acho que tem sim, porque eu lembro que eu vi uma vez em Cordeiros um jornal que falava sobre as cavalgadas. Vocês lembram disso? Não sei se era
É isso mesmo, é Cordeiros em Foco, lembrei, Cordeiros em Foco. É isso? Isso mesmo. Então, eu lembro que eu acessava bastante aqui, que meu pai gostava de ver. Aí sempre tinha cavalgada, qualquer evento em Cordeiros o pessoal colocava. Então imaginem que hoje em dia a gente tem essas acessibilidades, né? A gente tem um jornalzinho aqui, outra coisa ali. Mas lá naquela época, lá no Brasil colonial, a gente não tinha nenhum jornal. Nada para documentar. Os fazendeiros se revoltam, os escravos se revoltam, o povo se revolta, o governo tá ficando doido, tá todo mundo maluco. Não tinha um jornal, nem sensacionalista, nem alguém que escrevia ali por conta própria para poder documentar pra gente como que era mais ou menos ali o sentimento daquele povo no dia a dia, né? Então, essas revoltas nos dão indícios, né? Do sentimento do povo por região, né? Porque a gente está falando de um Brasil extremamente regional, onde que não tem um sentimento de um Brasil de fato, né? É um Brasil colonial. Então, imagina, uma colônia, né? Não é um país, é um território que pertence a outro país, né? No caso, o Reino de Portugal. E aí aqui no Brasil existem diversos sentimentos diferentes, né? Tem dentro por exemplo, do próprio Nordeste existem várias regiões diferentes, com diferentes costumes, mais para o sul do Brasil, outros costumes, para o sudoeste outros costumes que até hoje perduram, né? Hoje a gente é um Brasil, uma república federativa unida, né? Mas isso assim a gente tem costumes diferentes, né? Então imaginem, né, naquela época, como que a gente faria para poder entender esse sentimento do povo, né? E tudo mais. E a última etapa é com as revoltas, vamos observar regiões e a sua importância para o Brasil que conhecemos hoje, né? Foi o que eu acabei de dizer. O Brasil de forma com que a gente entenda essas regiões, né, como elas se desenvolveram e quais eram a importância dessas revoltas para, sabe, para gerar esse espírito, o meu lugar, o meu Minas Gerais, o meu São Paulo, o meu Bahia, o meu Pernambuco deve se empoderar porque a gente é uma força e tudo mais. Beleza? Vamos lá. Para a gente começar, a gente vai falar primeiro sobre a aclamação de Amador Bueno. Eu não gosto de seguir uma ordem cronológica, mas para a gente poder falar de revolta, para não falar essa aqui foi mais importante, essa aqui foi menos importante, a gente precisa começar com essa revolta que é extremamente interessante de a gente estudar. Ao decorrer da aula, a gente vai vendo um pouquinho sobre como ocorreu, o que gerou, qual foi a importância, e aí a gente vai discutindo, beleza? Para começar, alguém já ouviu falar sobre Amador Bueno? Sabe alguma coisa sobre ele? E aí, pessoal? Não, ok. Não me lembro, não. Beleza, não tem problema. Essa era a reação que eu esperava, porque ninguém conhece Amador Bueno. Tem personagens tão importantes na nossa história, e esse homem aqui, ele é o nosso anti-herói. Vamos chamar ele de anti-herói, né? Tipo, não como o Homem de Ferro, mas vocês vão entender mais ou menos ali. Primeira coisa, deixa eu ver o que tem aqui. Coloquei um círculo azul para mostrar quem que é ele no meio dessa multidão aí, ó. Aquele cara ali, ó, cercado de padres. Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender qual que é a história do Amador Bueno, né? Por que que ele é o nosso personagem principal da história? Por que que hoje ele é o cara que a gente vai jogar uma luz e dar uma olhada diretamente nos olhos desse cara aí, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o Amador Bueno, ele é um fazendeiro. Então se a gente já olha fazendeiro, a gente já vai fazer associação ao que, pessoal? Me ajudem. Tipo Deadpool? Tipo Deadpool. Ok. Tipo Deadpool. Pode ser, gostei. Então, se a gente pensa que o Amador Bueno é um fazendeiro, a gente sabe que ele é o quê? Valendo um bombom. Rico? Senhor, parabéns, Carlos. Palmas pro Carlos aí, das suas casas. Então, a gente sabe que, por ele ser um senhor do engenho, o que que vem com essa questão de senhor do engenho, pessoal? O que que vem junto com essa palavrinha mágica aí? O que que vem junto? Quais são as características de um senhor de engenho que a gente viu na penúltima aula, se não me engano? Poder, ok. Tem mais coisas aí, vamos lá. Escravidão, certo? Detentor de escravos. Então a gente já tem mais ou menos aí as características de um senhor de engenho, né? A gente tem aqui também o Capitão Morgan, né, que é o cara que comandava
o seu latifúndio, o ouvidor, que é um cara ali o ouvidor ele fazia um trabalho ali mais ou menos de conciliador, né? Ele olhava para algumas partes, a gente vai ver isso mais para frente, como que funcionava isso, né? Uma coisa importante, ele era filho de pai espanhol, né? E foi aclamado por se colocar contra os jesuítas, que por sua vez catequizavam os índios. Então vamos lá, umas características importantes dele. Ele era fazendeiro, logo era senhor de engenho, né? É um homem que tinha dinheiro, porque dinheiro é poder. A gente está falando se hoje dinheiro é poder, imagina lá no Brasil colonial que dinheiro significava escravos, escravos significava latifúndio, latifúndio terras e terras é mais poder ainda, né? A gente está falando dessa época específica e de um homem que se colocava contra os jesuítas. Por que ele se colocava contra os jesuítas? Vocês lembram que a gente estudou na aula sobre escravidão africana, né? Que os jesuítas, que são a excursão de Jesus, Sociedade de Jesus, alguma coisa assim, eles catequizavam os índios porque eles entendiam, né, que os índios eram pessoas puras, né, pessoas inocentes que precisavam ser catequizadas, né? E com a catequização vem aí a questão que, se eles estão sendo catequizados, eles não podem sofrer com a escravidão. Então Amador Bueno se coloca contra isso, contra os jesuítas, e com essa predisposição para ir contra os jesuítas, o povo começa a enxergar nele a figura de um líder ali, né? Então a gente já tem algumas características principais sobre esse Amador Bueno. Já que a gente já viu isso, né? A gente precisa agora olhar ao redor do que está acontecendo ali, né? Por que, que esse rapaz é importante e o que aconteceu para ele se tornar importante? Primeira coisa, né? Com o fim da União Ibérica, Portugal está em crise, né? A gente já vai ver já o que é a União Ibérica. Portugal está em crise, né? Então agora ele foca na exploração colonial para se erguer. Então, com o fim da União Ibérica, né? O que é a União Ibérica? Peraí, vamos falar sobre a União Ibérica agora aqui, ou antes. Bom, vamos falar agora então, para a gente poder entender esse slide. O que é essa União Ibérica? Né? Primeira coisa, a União Ibérica ela durou de 1580 a 1640. Como que ela aconteceu? O que ela é, em tese, né? Ela é a união não, ela é a administração desses dois reinos, Portugal e Espanha, que ficava ali na Península Ibérica, né, que é uma região que a gente já estudou, a gente já viu sobre, mas não basta lembrar, né? A União Ibérica ficava ali numa região que se chama Península Ibérica e essa região é dividida entre os países Portugal e Espanha, né? A União Ibérica ela acontece quando o rei de Portugal, que ele vai arrumar treta lá no Marrocos, acaba morrendo, e aí por não possuir herdeiro para o trono, acaba tendo uma disputa ali para ver quem que seria esse herdeiro, até que encontra um parentesco com Felipe II, que é rei da Espanha, e através do impulso, e através de um financiamento ali, através de alguns fatores, a burguesia portuguesa, a monarquia portuguesa acaba fazendo o rei da Espanha se tornar também o rei de Portugal. Então, durante 60 anos, reis espanhóis governaram tanto a Espanha quanto Portugal. Então, a União Ibérica é a união, né? Quando eu falo união é um pouco complicado, vamos lá. A União Ibérica é essa administração do rei da Espanha por Portugal. Então, os dois países eram governados por um rei só. Beleza? Deu para entender? Expliquei tudo confuso aqui, mas acho que deu para entender, né? Mandei no chat aí. Sim, então se deu para entender, tudo bem. Então como é que aconteceu essa união, né? Ela se instaurou quando o rei de Portugal faleceu, né? Ele foi lutar lá no Marrocos. O cara era cheio de arrumar briga. Então imaginem, a gente está falando ali na Idade Média, século XVI, e o que acontecia ali? Os reis iam batalhar. Então imagine o Bolsonaro com o seu histórico de atleta, pegando seu escudo, a sua espada, né, se ele fosse um rei, obviamente, indo para cima dos europeus doidos para guerrear, para conquistar território.
Então a gente está falando de uma etapa da nossa história, que é a Idade Média, onde que os reis batalhavam, né? E esse rei de Portugal, em uma batalha contra Marrocos, já que a gente está falando de um Portugal imperialista, que queria dominar territórios e tudo mais, acaba morrendo. Só que esse homem aí, esse rei, ele não era muito chegado ali. Vou matar eles, pô. Só que esse rei ele não era muito chegado, né? Ali no negócio e tudo mais, e ele não tinha filhos. É o que dizem, né? Ele não tinha filhos. Então foram procurando ali parentescos, acharam um tio, só que já estava com 70 anos, estava muito velho, quase morrendo, então preferiram não. Aí teve uma disputa entre uma família muito importante de Portugal, que era muito rica, com outra família rica que era representada pelo rei da Espanha, e acabaram preferindo pelo rei da Espanha, né? Isso que durou mais 50 anos, durou 60 anos mais especificamente. Então, para manter a monarquia absolutista, foram unidos dois reinos de forma que apenas um rei liderava os dois impérios europeus. Então, por 60 anos, né, houve essa administração de Portugal pelos reis espanhóis, né, até que quando terminou, né, os portugueses se encontravam em uma profunda crise, já que a Espanha, né, o rei espanhol, já que pensava mais na Espanha do que em Portugal, aproveitava a influência que ele tinha sobre Portugal para poder gerar fundos e riquezas para a Espanha, né, para o reino de Castela. Então, terminou com os portugueses que se sentiam muito prejudicados pelo domínio espanhol, consegue se libertar por influência de pensadores com o movimento Restauração, que coloca no trono a família Bragança, representado pelo rei João IV. Então, né, esse movimento Restauração, um movimento da sociedade portuguesa, que se sentia muito prejudicada por esse domínio espanhol, né, e que resultou nessa aclamação da família Bragança. Beleza? Não tem problema. Pessoal, vocês entenderam? Ficou claro para vocês? Ok, que bom. Então vamos lá, já que vocês entenderam o que foi a União Ibérica, a gente consegue voltar aqui para o contexto, né? Então, assim, com o fim da União Ibérica, né, com o fim do governo espanhol e agora um novo governo português de volta ao poder, né? é, o Portugal precisa se recuperar, né? E aí ele foca nessa exploração colonial para resgatar os seus fundos. Então, se ele possui colônias, agora Portugal vai atacar essas colônias com toda a força para tentar arrecadar o máximo de fundos possíveis, né? Mais capital possível para poder se reerguer e se tornar de volta um grande império. Beleza? Então, quem que não gostava disso? Os paulistas, né? Por que os paulistas não gostavam disso, né? Eles se preocupavam com esse novo governo português, porque esse governo português, lembra que eu tinha dito que os portugueses, eles tinham esses movimentos dos jesuítas, né? A Companhia de Jesus, que catequizavam os índios, lembra? Então, eles tinham medo, porque no governo espanhol, ninguém mexia com índio. Quer dizer, o governo, né, o Império Espanhol de Castela, não estava nem aí para os indígenas. Então, os paulistas, que não eram bobos, né, que eram pessoas ruins, no caso, escravizavam os índios para conseguir essa mão de obra barata. Só que já com o governo português, vocês vão lembrar que eu tinha dito, né, na aula de África, que os portugueses tinham ali seus negócios com reis africanos, né, para que os moradores do Brasil comprassem escravos vindo da África para que o rei pudesse controlar a entrada de escravos, ganhar um dinheirinho ali, né? Então, ser contra a escravidão indígena era um dos fatores importantes para que esse tráfico de escravos se intensifique. Beleza? Deu para entender? Então, a Companhia de Jesus, que catequizava os índios, os paulistas tinham medo que agora eles teriam que voltar a comprar muitos escravos desses reis africanos, né? E com isso terão que gastar mais dinheiro. Então, os paulistas já começam a recuar e se sentir um pouco desesperados, né? Porque não poderão usar mais essa escravização do povo indígena. Outro motivo é porque eles possuíam, né? Outro motivo de preocupação e por conta da possível fim de negociações com os espanhóis. Então a gente está falando ali
de um Brasil, de uma América portuguesa, uma América espanhola, né? Uma América que é toda colonizada. Então, se a América é colonizada, né? Os moradores que vivem no Brasil fazem negócios com espanhóis, principalmente ali da Argentina, né, de outras localidades. Então, o Rio da Prata, que é um local extremamente importante de negócios, que é uma divisa, eu não vou lembrar a localidade do Brasil, entre uma parte do Brasil e a Argentina, agora, com o fim desse governo espanhol, as coisas ali serão um pouco diferentes. Então, os portugueses eles têm medo de perder muitos negócios com essa entrada, essa volta do governo português, né? Imagina, 60 anos com o governo espanhol, eles constituíram negociações, constituíram acordos, né? Então, agora com a nova administração colonial, talvez isso mude e resulte em perda de dinheiro. Então, os paulistas começam a ficar meio que loucos ali, desesperados para arrumar a solução, né? Beleza? E, então, partindo dessas questões, agora eles procuram um novo herói para promover esse movimento separatista. Porque os paulistas entendem que, com esse novo governo português, eles vão perder tanto dinheiro, que eles vão acabar falindo, né? Então agora eles querem um movimento separatista, porque eles acham que eles podem ser independentes, continuar com seus negócios, continuar com o governo espanhol, né? Então ele vai pedir ajuda dos espanhóis e ele precisa de alguém que seja o representante, alguém que vista a coroinha ali e se torne o líder deles, né? Então, quem que era esse cara? Vocês já sabem, é o nosso querido Amador Bueno, que foi aclamado pelo povo paulista, né? Que via nele um líder, imagina, um cara que é fazendeiro, um dono proprietário de escravos, né, proprietário de latifúndio, né, que já tinha lutado contra os jesuítas porque queriam catequizar os índios. Então, ele era um cara que representava esse espírito paulista, é um cara que ali sempre estava na região, então não era um cara que fazia muitas excursões, né, ele está sempre ali na região, tomando conta. Então as pessoas olhavam nele, viam nele um representante que defendiam as suas ideologias. Então, olha só, se hoje em dia a gente gosta de confiar em político X, político Y, porque político representa o que eu penso, porque fulano tal representa os meus pensamentos, porque ele é um cara do povo, porque ele é um cara que está do meu lado ali. Aqui nessa história a gente está vendo um desenho bastante parecido, né? Somente que agora vai ter eleições para vereadores e tudo mais, acho que bastante gente vota aí, né? Então a gente vê que, mais ou menos aqui no Brasil, tinha um cara que era Amador Bueno, que estava ali meio que sendo aclamado, porque ele era um cara que representava a vontade do povo e tudo mais. Porém, a história não funcionou muito bem assim, né? Amador Bueno, quando viu que foi pressionado contra a parede, quando o povo chegou lá e falou: Amador, vamos lutar contra Portugal, porque a gente tem que revogar essa tirania, nós temos que ser independentes, precisamos manter os nossos negócios, você é o cara que nos representa. É mais ou menos aquela história daquele cara que chegou para jogar pelada, só que a pelada na verdade era uma final de campeonato. Pegaram a camisa 10, jogaram no cara, colocaram a faixa de capitão, deram a chuteira e falaram: vai lá e faz dois. Saca? Mais ou menos ficou um pouco confuso, mas a resolução é essa. Quiseram que Amador fosse o salvador deles, fosse o cara que promovesse o movimento separatista, só que não funcionou mais ou menos assim, porque Amador recuou. Na verdade, ele se sentiu totalmente ofendido, porque imagina, você é um cara que é contra o governo português, e o governo português é implacável. Então o Amador ficou com medo de morrer. Então ele falou: galera, esquece essa fita aí. Não quero me envolver nesse BO. Tô de boa na minha. Salve, rei de Portugal. Glórias, tamo junto aí. E não quero me envolver nisso aí, não. Só que o povo ficou revoltado. Então o Amador Bueno correu eu não sei muito bem, uma igreja, ali, uma igrejinha que tinha alguns padres, alguns fris, né? E ali ele ficou escondido por algumas horas, o povo ficou revoltado. Então, o que que aconteceu? O movimento acabou esfriando, né? Porém,
ainda continua esse sentimento de um governo separatista em São Paulo. O povo ainda ficou pensando que ainda precisava se separar. Só que como o líder que eles escolheram acabou se escondendo, acabou fugindo, o movimento ficou um pouco sem sentido, né? Então, se o cara que a gente achou que ia lutar pela gente, lutar pelos nossos ideais, que ia liderar a gente para ir contra essa tirania portuguesa, se escondeu, a gente não tem mais nenhum líder. E sem um líder a gente não consegue fazer nada. Parece que a gente está falando da realidade, né? Da nossa atual realidade, porque muitas vezes a gente acaba achando que sem um governo bom, sem alguém para nos liderar, a gente acaba se sentindo um pouco acuado, a gente acaba se sentindo impotente, sozinho não consigo fazer nada, a gente precisa de alguém que nos represente. Só que na verdade, se o poder vem do povo, né? Democracia significa poder na mão do povo, e o povo não consegue lutar junto, precisa de alguém para representar, a gente acaba elegendo figuras, né, como Amador Bueno, que é um cara que se escondeu, um cara que foi contra as ideias de quem ele defendia e tudo mais. Então, deixa eu ver aqui. Veremos que. Ah, tá. E com essa história, e posteriormente depois dessa história, a gente vai ver que muitos lugares, muitas revoltas foram parecidas com essa, né? Pessoas que foram aclamadas pelo povo, né? Aquele cara que fazia campanha ali, campanha aqui, vota em mim e tal, mas na hora do vamos ver, o cara regou, né? Então a gente vai ver que em muitos lugares aconteciam coisas bem parecidas, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, a aula foi bem rapidinha, só pra gente poder entender esse movimento. Só para recapitular, né? Amador Bueno foi esse cara que foi aclamado pelo povo, né? Foi um cara que o povo escolheu para representar, só que acabou fugindo. Por que a gente lembra dessa história como uma história importante? Porque ela é catalogada, né? Ela é documentada como uma das histórias mais importantes desse Brasil colonial em termos de revoltas, né? Porque foi uma presença onde que o povo se revoltou contra a tirania portuguesa. Talvez pelas causas erradas, porque eles queriam escravizar os índios? Sim. Só que mesmo assim, a gente representa, né, a gente enxerga neles um sentimento de revolta que a gente vai vendo por as nossas aulas, né? Com o decorrer das nossas aulas, que esse sentimento é multiplicado e ele é levado de região em região. Beleza? É isso, pessoal. Comentários? Perguntas? Esse é o horário de vocês. Esses pequenos revoltas foram muito importantes para o movimento de independência. Sim, com certeza. A gente tem que entender que essas revoltas, elas ajudaram, né? Independente do motivo que elas ocorreram, quando é contra um governo, que é Portugal no caso, essas revoltas acabam enfraquecendo não só o governo português, porque o povo começa a olhar diferente para o governo, mas também toda a população que está em volta. Porque imagina, se meu vizinho é contra um governo e aí ele começa a defender tais posições e eu começo a observar o que ele defende e começo a me enxergar nas falas dele, eu também começo a ser contra o governo. Então, como é que um governo, né, uma administração colonial, vai conseguir tomar conta do povo que é rebelde? Não tem como, né? Então, todas essas lutas por independência, por movimento separatista, né? Pernambuco já se tornou independente, depois voltou. Então, a gente vai ver que todas essas lutas, esses movimentos, são importantes para que lá no futuro, lá depois de um tempinho, a gente se torne independente de fato. Beleza? É isso aí, meus amigos. Bom, obrigado por assistir a aula. Foi muito bom passar esse tempo com vocês. Quinta-feira tem mais, 6 horas da tarde. Espero vocês aqui. Tudo bem? Muito obrigado por tudo. E agora a gente abre o nosso bate-papo de final de aula. Se vocês quiserem conversar, esse é o nosso horário. Obrigado.